Um dia eu tava pescando e o dono do Pesque Pague, sabendo que eu sou crente, né? Ele fez a seguinte pergunta pra mim, assim: Edna, posso te fazer uma pergunta? Eu falei: pode, se eu souber responder. Aí ele falou assim: quem criou Deus? Tem muita gente que faz essa pergunta, né? Gente, eu tenho muito pra aprender. Eu vou sempre falar isso, eu confesso que eu tenho muito pra aprender. E tem umas pessoas que pegam a gente de calça curta, porque você não espera e você às vezes nem tem a resposta. Mas Deus me deu a resposta. E eu falei pra ele assim, ninguém criou Deus. Deus é infinito. Ele é o criador. Nós somos criatura. E daí eu expliquei mais ou menos assim pra ele, tá? Que esse conceito de tempo, né? Dia, mês, hora, ano, Deus criou para o homem. Por quê? Primeiro, né, Deus criou Adão e Eva para viver para sempre, mas como por eles veio o pecado, por um só homem veio o pecado e também por um só homem veio a graça. Mas Deus já sabia. Quando Deus criou a terra, criou o universo, criou tudo isso daqui, criou o tempo, ele já sabia de tudo que ia acontecer. Ele já criou tudo. Princípio, começo, meio e fim. Porque ele fala na sua palavra: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, se Deus já sabia, né, tudo que ia acontecer, então a gente não tem o livre-arbítrio, a gente tem o livre-arbítrio. Só que assim, como um pai que ama o filho e elegeu esse filho, vou ler aqui para vocês, elegeu esse filho para morar com ele na eternidade, então ele já sabia dos nossos pecados, ele já sabia da nossa condição humana. E ele nos perdoou sabendo dos pecados que a gente ia e vai cometer. Vocês entendem isso? Que tira um peso da responsabilidade da gente achar que vai ser salvo pelas nossas forças, pelas nossas obras. É lógico que quando um pai ama um filho e vê que o filho está fazendo uma coisa errada, ele vai corrigir esse filho por amor, porque é pai, ele não quer que esse filho se perca. Ele vai corrigir e às vezes, como um filho pródigo, o pai até deixa aí e fala: vai, filho. Só que ele também sabia que a herança ia acabar e que o filho ia voltar. E Deus faz assim com a gente. Ele nos dá o livre-arbítrio, deixa às vezes a gente fazer. Então eu posso fazer o que eu quiser, que eu vou ser salvo mesmo assim? Não brinque com Deus, não zombe de Deus. Se Deus quiser salvar uma alma que ele sabe que talvez vai pecar lá na frente, por isso que às vezes Deus recolhe antes. Uma pessoa que alguém fala assim: mas morreu tão novo. Pois é, a morte às vezes é uma forma de Deus guardar alguém para não vir a se perder, não dá tempo de se perder. Mas eu creio na eleição, que somos eleitos desde o começo, desde antes da fundação do mundo. Primeiro Efésios, gente, Efésios, verso 4. Capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, Deus já nos elegeu, já nos escolheu, já nos predestinou. Então, aí cabe a nós, sabendo, entendendo a sua palavra, entendendo a sua vontade, honrar o nosso Pai. Não por medo dele nos punir, de mandar para o inferno aquele que não vai fazer a vontade dele, não. A gente vai honrar o nosso Deus porque ele nos amou primeiro. Agora que conhecemos, igual perguntaram ali, mas a gente tem que buscar conhecimento. Você fala que a gente tem que buscar conhecimento para aprender, para encontrar Deus. Então você está sendo incongruente. Eu falei, não.
gente, já somos predestinados. Não importa o lugar que você se encontra, se você é predestinado, Deus vai te encontrar. O Espírito Santo vai abrir a tua mente e você vai enxergar a verdade. Mas se a gente tem a palavra de Deus, se a gente crê em Deus e tem tantas igrejas por aí, então eu acho que o mínimo que a gente pode fazer, né, é buscar conhecimento, pedir a Deus conhecimento e conhecer esse Deus, ter relacionamento com Deus, para a gente poder servir a Deus com leveza, com alegria, com gratidão, não com peso de religião, com fardo pesado de homem que vai querer condicionar a nossa salvação a regras humanas. Porque pelo homem, pela lei, pelas regras, ninguém se salvaria. Nós não temos esse poder de pagar pelos nossos pecados. Por isso que Cristo teve que morrer na cruz para pagar os nossos pecados. Então a gente, descobrindo a misericórdia de Deus, sai um peso, igual eu estava conversando com a irmã agora, sai um peso tão grande das nossas costas e você consegue amar a Deus de verdade, servir a Deus de coração sincero, de coração puro, escolher fazer o bem para agradar a Deus, não por medo, mas por prazer mesmo, porque Deus nos amou primeiro. Será que eu consegui explicar o que é a misericórdia de Deus? Que somos eleitos em Cristo, já desde antes da fundação, antes de você nascer, Ele já te escolheu, Ele já te predestinou, Ele já te amou e Ele já te deu a salvação. Agora, só cabe a nós conhecer esse Deus, amar esse Deus, ser grato a esse Deus, louvar esse Deus até o fim da nossa vida e no fim de morar com Ele. É isso. Deus abençoe a todos.